tá? E tem um rapaz aqui na sala, um doutorando, que desenvolveu uma modelagem por opções reais, que é relativamente conhecida, para ajudar os trabalhos, ajudar a valoração dos trabalhos semi-radicais na Braskem. O Leonardo está sentado ali, daqui a pouco, se alguém tiver interesse, no coquetel vocês grudam nele, tá? Bom, então tem essas duas coisas. E, obviamente, tem tensão entre o pessoal daqui e o pessoal daqui. Óbvio, tá? É uma briga por orçamento, por notoriedade, por quem vai ser o novo diretor, etc, etc. Tá? Bom, e na Braskem existe também o tal do contrabando. Tá? Como o plano de cargos valoriza quem dá sugestão, se eu dou sugestão que é implantada, eu ganho. Então, eu quero, antes de dar sugestão, nesse sistema formalizado, eu quero deixar minha sugestão mais robusta. Então, eu vou no laboratório, depois do expediente, e faço um teste. Eu vou não sei em que lugar, faço um teste. Chega uma hora, todo mundo está querendo fazer teste, e o pessoal do laboratório que tem que fazer a rotina deles não consegue. Então, como isso não é regulado, dá esse tipo de conflito. Que é fácil resolver, mas, enfim, precisa resolver. A metalúrgica aqui, vocês vão ler, eu nem vou falar, a Brasilata é um caso muito conhecido, mas é excepcional. É a única empresa no mundo que eu conheço que seguiu o preceito do modelo japonês. Ou seja, ela não demite. Em compensação, ela tem um monte de patentes que saem das pessoas mais malucas. Por exemplo, a patente principal dela saiu de uma pessoa do RH que chegou num ferramenteiro, eles fizeram o protótipo e aí chegou na diretoria. Tá? Tudo prontinho. E isso é mais ou menos normal, mas é óbvio que não é a empresa que tem por estratégia inovar, certo? Inova de vez em quando. Tá? Vamos lá. Vou pular isso aqui. E eu queria só fechar com esse caso. Esse caso é do ouro fino. Tá? Que a Ouro Fino basicamente tem a maior parte das suas inovações é toda vinda de fora. Ouro Fino é uma empresa de Ribeira de Cravinhos, né, que faz produtos veterinários, está entrando em defensivo agrícola e está entrando também em nutrição especializada, essas para esportistas, aqueles suplementos alimentares para academia, esse tipo de coisa. Né? Então, eles têm um princípio ativo com uma molécula nova, não existe patenteada, estão comercializando no mundo, etc., que veio de um fornecedor. Uma pessoa no fornecedor chegou e vamos fazer isso aqui, desenvolveram. Tem um outro remédio para animais que tem uma concentração de princípio ativo única no mundo. Eles conseguiram estabilizar. Também veio de uma ideia de fora. E eles desenvolveram um sistema que você entra na internet e cadastra a sua ideia, qualquer um, hein? Vocês aí cadastram a sua ideia, e aí eles entram em contato, etc., discute o desenvolvimento, os royalties, etc. Olha, eu estava sentado lá fora, alguém veio falar do lado de um micro, você que vende esse software aqui? Eu falei, não vendo, tá? Eu não vendo nada, mas se você quer comprar, eu vendo. Esse software aqui não custa nada que eles têm. Tá? É um software adaptado daqueles de caixa de sugestões que um monte de empresas têm, se registra lá, faz uma adaptação. Não é uma coisa lá muito difícil, precisa querer fazer. Tá? Bom, e aqui eu fecho um pouco com as contingências. Tá? Tem contingência de tipo de mercado. Uma coisa é ser um mercado maduro, se eu conheço bem o mercado, outra coisa se é um mercado que não existe. Tá? Tem uma contingência da trajetória tecnológica, se é uma tecnologia madura ou uma inexistente. A contingência de mercado é mais forte do que a tecnológica. Eu posso ter uma tecnologia de ruptura que substitui um produto para um mercado maduro. Por exemplo, lâmpada. Quando teve o apagão aqui, né? Todo mundo que conseguia comprar, ia comprar aquela lâmpada supostamente mais econômica. Tá? É uma tecnologia nova, mas substitui a velha lâmpada incandescente tradicional. Tá? Então, do ponto de vista da avaliação de mercado, é fácil fazer. Se eu conquistar 5% do mercado de lâmpadas, que é esse, eu vou ter um faturamento tanto, eu vejo quanto é o custo de produção. Ainda que a tecnologia seja nova, eu consigo valorar muito facilmente. O problema é outro, quando é uma tecnologia que pode ser até mais ou menos conhecida, mas o mercado para aquilo não existe.
tá? Como o caso do post-it, por exemplo, né? Um pedaço de papel com uma cola, só que aquele material não existia. Tá? Bom, o dispêndio total do projeto, é óbvio que quanto maior o dispêndio, mais controlado vai ser o projeto. Tá? O conceito do produto, a posição na cadeia de valor, porque uma coisa é se eu vendo para o cliente final ou sou uma atividade típica de serviço, outra coisa é se eu faço chapa de aço para uma siderúrgica fazer a laminação não sei aonde. A relação, obviamente, é outra. Tá? O conhecimento envolvido, o tipo de conhecimento envolvido no projeto, se ele é mais formalizado, próximo, digamos, da ciência e da tecnologia, que eu acho mais em livros, ou se ele é mais tácito. Então, na petroquímica, tende a ser mais formalizado. Na metalurgia tipo Brasilata, tende a ser mais tácito. É o ferramenteiro, você não escreve a manha do ferramenteiro. Tá? Mas os dois são relevantes. É que a gente tende a achar que P&D é só a ciência, né? Não é. Né? Não é só. Né? E aqui o ciclo de vida do produto, que não dá para comparar um automóvel com moda. Né? Tem um caso que eu pulei de empresa de moda super interessante, que ela faz a modelagem, ela vende tudo para as grandes grifes. São produtos que de custo sai mais ou menos R$800, R$1.000. Então imagina quando chega na loja, mas faz toda a modelagem, todo o corte, a costura, entrega. Confecções pequena que se especializou nisso. Então ela tem um P&D, entre aspas, um P&D e um desenvolvimento para... E é óbvio que o tempo de ciclo dela é mínimo, ela tem que fazer isso em um mês. Né? Ao contrário de uma petroquímica que pode fazer um desenvolvimento em 2 anos. Então, essas contingências vão mudar as características da gestão. Vocês estão vendo alguma coisa aqui? E eu vou terminar com esse desenho lindo, animado, né? Que ele vai entrando aí. É aquela cadeinha linear. Eu tentei fazer um desenho não linear, mas um desenho não linear, ele fica visivelmente ilegível. Tá? Então, está linearizado aí. E tem uma série de retornos, etc. Tem projeto que começa aqui, ele começa com a venda, e depois ele entra aqui. Tem projeto que sai daqui. Né? Então, essa linearidade que normalmente a gente está acostumado a colocar nos sistemas de gestão, ela, na prática, pode não existir. Né? E queria frisar algumas coisas. Eu preciso pré-financiar e preciso incitar as pessoas a se mobilizarem para dar ideias, ajudar a desenvolver, etc., etc., né? Partindo do pressuposto, não tem um gênio lá que fica inventando tudo. Tem alguns empresários que até acham que são, né? Mas normalmente não funciona. Tá? Eu tenho alguns esquemas pré-cadastro formal de ideia, os sistemas formalizados sempre eu registro a ideia, mas eu preciso dar algum apoio para antes dessas ideias. E assim vai. Né? E agora eu vou cortar tudo isso, né? E vou, antes de dizer obrigado, fazer o meu comercial aqui da minha instituição. Certo? A USP tem um monte de coisas relativas à inovação, mais para a ciência, tecnologia e mais para a área de gestão. O Eduardo Vasconcelos, que é da FE, já esteve aqui de manhã. Lá na Poli, nós estamos trabalhando, grosso modo, nesses eixos aqui. Tá? Um deles, que é o eixo mais antigo, discussão de inovação em organização e organização para inovar, tá? Que são 2 lados da mesma moeda.